Vamos dar início à cerimônia de posse da professora doutora Eliana Souza e Silva como titular da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência em 2018. Informamos que este evento está sendo transmitido e está hospedado no site do Instituto de Estudos Avançados da USP. Solicitamos a todos que coloquem o seu celular no modo silencioso. Obrigada. A Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência é uma iniciativa do Instituto de Estudos Avançados em parceria com o Itaú Cultural. É a primeira cátedra criada na USP para discutir e promover atividades voltadas ao universo das artes e da gestão cultural. Para a composição da mesa, convidamos o professor Dr. Vahan Agopian, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. A professora doutora Eliana Souza e Silva, catedrática para o ano de 2018. Catedrático Ricardo Otaki, catedrático no ano de 2017, presidente do Instituto Tomi Otaki. Senhora Maria Alice Setúbal, presidente do Conselho Consultivo da Fundação TID Setúbal. Senhor Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural. Professor Dr. Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. E convidamos também a professora Helena Katz para fazer a saudação à catedrática Eliana Souza e Silva. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao cerimonial do evento. Senhor Nelo Rodolfo Diongo Filho, representante regional de São Paulo do Ministério da Cultura, neste ato representando o ministro. Professor Dr. Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, pró-reitor de pós-graduação da USP. Professor Dr. Silvio Roberto Ascioli Canuto, pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. Senhor Luiz Roberto Serrano, superintendente de comunicação social da USP. Professor Dr. José Antônio Vizentim, superintendente de prevenção e proteção universitária e diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Ao decorrer deste evento, mais autoridades serão citadas. Para as palavras de boas-vindas, convidamos o professor Dr. Martin Grossman, coordenador acadêmico da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência. Muito bom dia a todos e a todas. Com enorme felicidade que nós damos as boas-vindas aos titulares da cátedra. Olavo Setúbal, de Arte, Cultura e Ciência, aqui presentes, Ricardo Otaki e Eliana Souza e Silva. Agradecemos a presença de Maria Alice Aneca Setúbal, representando a família de Olavo Egídio Setúbal, 1923 a 2008. Homem público, estadista, prefeito de São Paulo de 75 a 79, quando implantou a Secretaria Municipal de Cultura dessa cidade. Claro, lembrando que antes era um departamento criado em 1935, na então gestão do prefeito Fábio Prado, cujo primeiro diretor foi o Mário de Andrade. Lembro que na gestão de Olavo Setúbal, como prefeito, o centro da cidade foi revitalizado, importantes espaços públicos e construções, como a Praça da Sé e a Biblioteca Mário de Andrade, foram revitalizadas. Ainda como prefeito, teve atuação decisiva na criação do Centro Cultural São Paulo, um equipamento cultural que está no coração de muita gente, mas principalmente de Ricardo Otaki e meu, uma vez que fomos diretores dessa incrível nave que ali está entre a Rua Vergueiro e a 23 de Maio. Idealizou o Instituto Itaú Cultural,
o qual fundou em 87 e presidiu até 2001. Saúdo, assim, a presença de Eduardo Saron, diretor do Instituto Cultural, parceiro nessa empreitada, que o IA-USP realiza desde 2015. Estendo meus cumprimentos ao Eduardo também, uma vez que ele ontem à noite recebeu o Prêmio Governador do Estado como destaque cultural de 2017. Parabéns. Externo minha felicidade de poder contar com a presença da colega da Pontifícia Universidade Católica, PUC, Helena Katz. Sou grande admirador. Professora no curso de Comunicações das Artes do Corpo e do programa em Comunicação e Semiótica dessa instituição. Crítica de dança desde meados dos anos 70. Há pouco tempo ela deixou essa posição no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo. Helena também coordena na PUC o Centro de Estudos de Dança, o SED, que fundou em 86. Assídua frequentadora das redes da Maré, instituição da sociedade civil coordenada pela Eliana Souza e Silva, que toma posse nessa cerimônia, como titular da Cátedra de Arte e Cultura em 2018, ela terá a incumbência poética e acadêmica de dar as boas-vindas à nova catedrática. E uma licença poética também do IA de contar com uma pessoa que não é da USP. Mais uma vez, é um gesto, eu acho que bastante próprio da cátedra e do Instituto, principalmente do Instituto de Estudos Avançados, nessa ocasião. É claro que os agradecimentos são profundos, sinceros, a essa casa, porque ela, de fato, a Universidade de São Paulo, e aqui o agradecimento especial ao nosso novo reitor, Varhan Agopian, professor Varhan Agopian, por todo o apoio e acolhimento a essa empreitada, né? E estendo esses meus cumprimentos ao nosso diretor, Paulo Saldiva, né? Que uma vez, ontem à noite estávamos dizendo que uma vez IA para sempre. E IA é uma casa que, de fato, abriga todos os saberes, todas as experiências, e esse convívio é extremamente rico, e desenvolveu, né, com isso, uma propriedade que eu acho absoluta e de absoluta importância nesse momento que estamos, que é o da escuta, né? E nesse sentido, escuta e respeito ao trabalho do outro, né? Então, eu entendo que isso a universidade faz, claro, em todas as suas instâncias, mas nesse lugar com especial atenção e singularidade, né? Eu saúdo também Ricardo Otaque, o segundo titular da cátedra, externando toda a minha admiração em honra em poder contar com a sua inspiradora e criativa presença entre nós no ano de 2017, que se encerra agora. Mas também, como uma vez IA, para sempre IA, um catedrático, não é, professor Varhan? É uma figura importantíssima e que permanece na instituição para a eternidade. Vitalício, muito bem. Em nome do Jailson de Souza, cadê o Jailson? Está aqui o Jailson de Souza, esposo da Eliana e um dos criadores do Observatório de Favelas no Rio de Janeiro, saúdo a todos e a todas aqui presentes. Saúdo também a Marielle Franco, presente. Para dar início, eu gostaria de compartilhar com vocês 2 minutos de um filme que tem a duração de 22 minutos e 45. Não é apropriado mostrá-lo inteiro, eu adoraria mostrar nessa ocasião, mas é um dos frutos da Cátedra de Arte, Cultura e Ciência da USP. Então, pediria para que as luzes fossem diminuídas para que a gente assistisse esses 2 minutos e 24.
one of the things that I've come away with, and one of the things I think that is most important about the university as an institution, is teaching us to think critically. The more that corporations and outside pressures get involved in our daily lives, it's a real sanctuary and opportunity to really think things through, to develop critical perspectives and help navigate the future that's ahead of us. I've seen a lot of people saying that the university is a big crisis. I think the university has always been a big crisis. It's always a little behind what it should be doing at that moment. Right now, maybe the biggest crisis we have is that it's not really, we're trying to find better ways to connect to society. So I think there's already very good models on how university can do high quality research and teaching. But I think that people are still finding other ways for it to connect to society around it. And not only to the students and professors. Okay. Esse vídeo é o terceiro de dois outros que foram realizados, um para a etapa São Paulo, da Academia Intercontinental, e o outro para Nagoya. Eu vou tomar 2 minutos para explicar o projeto, que ele é importante nesse escopo da cátedra. A cátedra aqui hoje estamos reverenciando e dando, né, posse à nova catedrática, que é um programa na Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência. O outro programa é dedicado a jovens lideranças, né, que, dada a situação do mundo e em particular do Brasil, nós sabemos da importância de universidades e de instituições civis, né, de darem, então, a formação a essas novas lideranças. E esse formato que nós denominamos de Intercontinental Academy em inglês, né, ainda não há uma versão em português, deveria ter, mas está sendo finalizado, né, é o fato mesmo de pensar a universidade do futuro. Eu entendo que o papel da cátedra, um dos papéis da cátedra, é reverenciar o passado, buscar essa memória, né, e que está bem registrada, tanto no caso da titularidade do Sérgio Paulo Rouanet, né, de 2016, como a de Ricardo Otaki, em 2017, mas também inspirar novos caminhos para a universidade, para a formação, para a civilização, né? Pensando que as bases não são só a ciência, mas é a arte e a cultura, né? E nesse sentido, a Academia Intercontinental ela tem uma visão global. Então, ela acontece em duas localidades, né? Geralmente em 2 anos. Então, em 2015, nós recebemos, então, 13 jovens, eram para ser 15, de diferentes localidades do mundo, mais outros 35, né, sêniors que foram enriqueceram esse encontro com contribuições singulares para o tema central, que era tempo, né? Depois o encontro ocorreu em Nagoya, onde a Universidade de Nagoya com outro perfil muito diferente da USP. O nosso perfil é voltado em grande parte para as políticas públicas, em Nagoya para o Nobel, né? Então o instituto de lá foi criado uma vez que eles ganharam o primeiro Nobel. Hoje eles têm 6 Nobéis, né? Então é um instituto que tem feito a sua lição de casa, mas essa possibilidade desses jovens terem essa experiência contextual de diferentes universidades, apesar de elas terem essa concepção de serem universais em formato, né? E a nossa alegria é que a USP foi, juntamente com o Nagoya, mas principalmente o Instituto, que desenvolveu esse formato da Academia Intercontinental, contou com o apoio não só do Instituto, mas já com o Itaú Cultural, né, quando nós trouxemos esse grupo para São Paulo em abril de 2015, e inspirou novas academias intercontinentais. A terceira já está em curso nesse momento em Singapura, sendo a sua parceira Birmingham, a Universidade de Birmingham. A segunda foi entre Israel e Bielefeld, que é uma universidade modernista alemã, fundada em 68, que tem
como fundador do seu Instituto de Estudos Avançados, que foi o primeiro a ser criado dentro de uma universidade. Então, esse âmbito de se pensar, né, quer dizer, a universidade como uma complexidade, né, que ela tem que, de fato, dar conta do seu legado, mas também do seu papel, seja universalmente ou globalmente ou mundialmente, talvez seria a palavra mais apropriada a se usar, e localmente, é, de fato, como sabemos, um grande exercício. E eu destaco, então, por que esses dois jovens tiveram esse destaque nessa manhã? Porque eles lançam duas características fundamentais da universidade. Uma é que ela é um lugar, ela é a plataforma do exercício da crítica, da consciência, né? E de uma ação crítica que vem desse exercício, né? Eu diria que aí sim a cátedra faz todo sentido, porque ela incentiva, ela dá lugar à criatividade e à invenção, né? Falamos muito de inovação, mas eu entendo que essa universidade tem que dar lugar e acolher a invenção. E a invenção, obviamente, ela não é dada, ela vem de um ambiente que incentiva, de uma ambiência que promove essas transformações, né? E o segundo, do André, comentário, que ele falou que a universidade vive, o seu estado é permanentemente em crise. E a crise é fundamental, como bem sabemos. A psicanálise trabalha a crise. Se nós não tivéssemos a crise, a gente não teria a psicanálise e a capacidade de sermos criativos, né? E nesse sentido, quer dizer, mais uma vez reforço esse papel que a arte e a cultura têm em uma instituição como a nossa, né? Ela não é uma oposição à ciência, ela não é necessariamente um complemento à ciência, ela é uma área em equivalência à ciência, né? E ela vem desenvolvendo ações que promovem, né, a justiça social, a melhoria das relações entre nós na sociedade, né? E tem uma flexibilidade nesse sentido para, de fato, criar, não é? E com isso eu gostaria de enfatizar, nessa sequência, né, uma vez que nós estamos na terceira edição da cátedra, da importância de termos a Eliana Souza Silva entre nós, não é? O IA como plataforma, eu vou usar a palavra indiferente, mas ele é uma plataforma de debate, buscando não só o encontro, né, de diferentes perspectivas, mas também, como desde a sua criação na década de 80, nessa passagem da ditadura para a democracia, da USP, mais uma vez, reforçar o seu papel diante da sociedade, né? Eu compartilho com vocês que essa escolha ela não é fácil, né? Uma vez que ela, de fato, como nós queremos, e o próprio reitor no seu programa de gestão enfatiza dessa premência, dessa urgência em termos de uma relação positiva, proativa, né, com a sociedade, mas, por coincidências, nós estamos numa situação nesse país, com a intervenção militar no Rio de Janeiro, mas com a morte da Marielle, né, da universidade não poder mais ter esse conforto de se afastar e de estudar a sociedade, ou de contribuir à distância à sociedade, mas, de fato, em parceria, atuar no campo, né? Ela já vem fazendo isso, então a questão da crise. Outro dia eu tive uma discussão acalorada e fiz uma defesa da universidade, porque o André disse muito bem, a universidade tem uma outra velocidade, ela tem um outro tempo. E esse tempo, obviamente, hoje não pode ter mais essa defasagem com a sociedade. Mas há ações que a universidade já tem feito, e eu vou citar o caso mesmo de hoje, de cursos que estão sendo dados no campo, perto da Cracolândia, né? Aulas abertas, onde então há uma contribuição daqueles que ocupam aquela região, né? E lembro que não são 14 mil, a Eliana tem essa frase, né? Não são 140 mil habitantes da Maré que são traficantes, né? Então eles são cidadãos como nós,
e que vivem nessa região de permanente conflito. E eu acho interessante que esse curso da Diversitas, né, tem essa preocupação em estar mais próximo de determinadas questões urbanas, como essa da nossa Cracolândia aqui no centro da cidade, né? Mas o fato mesmo de estarmos, então, com a Eliana, é estarmos com a Maré, né? Então, a USP se aproxima de uma favela, de um complexo de favelas, na verdade, né? Com essa, que é uma cidade, né, média brasileira, e com isso vai aproveitar da sabedoria, da experiência, né, não só da Eliana, mas daqueles que atuam nesse cotidiano, né, que, infelizmente, está em todas as nossas cidades, né? Mas com isso, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e todas aqui, daqueles que nos acompanham pela internet e da mesa formada para a posse da Eliana. Registramos também a presença do professor Dr. Inácio Maria Poveda Velasco, secretário-geral da USP, da professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professor Dr. Eduardo Henrique Soares Monteiro, diretor da Escola de Comunicação e Artes da USP, do professor Dr. Carlos Ferreira dos Santos, diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru da USP, professora doutora Janina Onuc, diretora do Instituto de Relações Internacionais da USP. Ao decorrer desta cerimônia, mais autoridades serão citadas. Ouviremos agora as palavras do professor Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Bom dia a todos. Eu gostaria de manifestar alegria em nome do Instituto de termos mais um catedrático da Cátedra do Olavo Setúbal. Eu acompanhei os dois catedráticos anteriores e estamos iniciando a terceira, a professora Eliana Souza Silva, cada um com uma característica distinta. Tivemos o professor Sérgio Paulo Rouanet, um scholar, que falou de iluminismo, nos remeteu a aspectos sublimes da alma, do pensamento, da forma de enxergar o mundo. O professor Ricardo Otaque, ligado no 220 trifásico, que um gestor, um homem que batalha para ter um instituto que honra São Paulo, honra o Brasil, às custas de seu próprio esforço e da colaboração e de uma busca ativa. E com isso presenteamos a cidade com uma série de eventos. E agora temos Eliana Souza Silva, e eu aproveito porque o processo de decisão não foi fácil. Foi a primeira vez que eu sentei com o Saron, no Itaú Cultural, e aí a ideia é qual vai ser o rumo que nós vamos dar para essa cátedra. Nós temos que aproveitar muito essa oportunidade única de termos a chance de colocarmos na USP. Eu tinha falado do pendrive, né, mas é pendrive antigo. Alguma coisa que nós não tínhamos e que pudesse nos ajudar a sermos melhores, a olhar melhor os desejos e desígnios da sociedade, uma forma de nos reinventarmos e, ao mesmo tempo, utilizarmos essa musculatura enorme da universidade para promover modificações. Não é fácil você ter a iniciativa privada pagando a fundo perdido atividades do bem. Não é bem a regra, infelizmente não é bem a regra. E eu também gostaria de aproveitar que a própria o Itaú Social está em processo avançado da gente implementar uma cátedra que vise procurar soluções para o ensino fundamental e médio do Brasil. Quer dizer, chega de diagnósticos e vamos à terapêutica. Isso é bom para a universidade. É bom porque, lógico que a universidade tem várias
atividades motivadas tanto por pessoas físicas ou como ela própria, pessoa jurídica, de interação com a sociedade e solução imediata dos seus problemas, mas nunca é demais aumentar isso. Nunca é demais você lubrificar esses caminhos. Bom, eu vou dizer, eu tinha pensado em alguma coisa sabida para falar aqui, para a professora Eliane, para saber como é que eu estou sentindo isso, né, a presença dela. Aí naquele momento, né, eu tive a ilusão de pegar, a intuição de pegar uma coisa que eu escrevi nas minhas redes sociais e que de alguma forma toca em cheio o que a gente imagina que vai acontecer aqui. Demorou uma semana para ter coragem de escrever algo sobre a morte da Marielle. Uma semana. Eu não conseguia falar, e eu escrevi isso. Eu queria dividir com vocês. Há tantos caminhos na vida, mas peço, não me perguntem nada. São rotas, são procuras, escolhas, esperanças, mas quem traça de fato o rumo da vida é somente o destino e suas circunstâncias. Cresci em um mundo que não mais existe. Digo isso com a palavra solta, nem alegre ou mesmo triste. Somente sei que me encontro num espaço onde nunca esperei estar. É para mim difícil imaginar que chamemos de perdidas as balas e não as vidas que se foram. É trágico esse tempo onde achamos normal que haja quem se esqueça de chorar porque tão jovem morreu com 4 balas incrustadas na cabeça. Portanto, não me perguntem mais nada, porque de fato nada sei. Aliás, foi isso o tempo de fazer escolhas, porque isso não mais importa. A vida de hoje em dia corre tão rápido e fugaz, como um jato de hemorragia de um ferimento da aorta. É essa hemorragia que nós estamos falando aqui. É dessa crise, dessa busca de entendimento, dessa intolerância e desse mundo invisível que você, Eliana, trouxe da forma que você pôde, através da sua atividade, da sua história de vida, para dentro da academia. Eu acredito que a sua presença aqui vai inflamar jovens. A gente sente que há uma necessidade pungente dos nossos alunos, dos nossos acadêmicos, de falar como é que a gente pode fazer essa estrutura funcionar melhor em busca do pacote de soluções que sempre almejamos preencher. Eu queria terminar, Helena, dizendo o seguinte: eu sou uma pessoa bastante tosca. Eu sou um médico, sou um patologista, eu faço autópsia. Mas sabe que naquela mesa de autópsia, a gente tem um observatório muito preciso e trágico das condições, das marcas com que as desigualdades sociais marcam a vida das pessoas. Eu vejo do que morrem os moradores de rua, eu vejo cavernas tuberculosas, vejo nódulos cirróticos, vejo o descaso de idosos com escaras, as unhas a fazer, uma população absolutamente invisível. Trazer a arte, e eu concordo plenamente com Martin, eu estou plenamente convencido de que a arte tem papel central na universidade e na sociedade. Não sou eu, foi a evolução que fez isso. Toda a comunicação entre espécies usa estética, usa canto, usa expressão de formas artísticas, e seguramente nós temos receptores para isso, com alterações inclusive moleculares. E não é à toa que os pacientes que vivem em hospitais mais humanizados, mais artísticos, eles saram mais, eles morrem menos e têm mais alta e menor espaço de tempo. A arte modifica comportamentos, o ambiente estético. Eu, quando vou dar aula na EASH, na escola, na USP Leste, eu pego o metrô, tem um comportamento dentro do metrô. Quando você vai para o trem
metropolitano que mudou a estética, muda o comportamento. Quer dizer, os limites estéticos modulam o comportamento social, moral, a percepção, a autoestima. E eu acho que esse caminho de unir coisas distintas, aparentemente separadas artificialmente por cursos, por disciplinas, é a função do EA. E o EA, eu venho da Faculdade de Medicina, foi o melhor lugar que eu trabalhei na vida. Eu adoro a minha faculdade, eu sou uspiano, eu sou um professor titular que faz dedicação exclusiva na medicina, e quem faz isso lá tem duas definições, ou é incompetente, ou idiota, ou ambos, como eu, né? Porque o meu salário vem disso, vem da arte da universidade. Mas eu entendia de uma forma muito parcial. O EA, ele é o lugar onde você rompe todas as barreiras, você tem uma liberdade inusitada, você tem um corpo de funcionários que talvez seja o nosso maior patrimônio, não tem nenhum docente fixo, ou seja, as alergias acadêmicas, sabe o que gera, né? Choques anafiláticos e urticárias pelo convívio contínuo, elas são dessensibilizadas, e acho que a gente consegue montar um programa que será um marco na nossa universidade, assim como foram as outras duas cátedras. Seja bem-vinda, eu sou apenas uma enzima que vai tentar catalisar o seu processo da melhor forma possível. Deus não me deu o dom da inteligência, mas me deu o do trabalho. Então, conte comigo, e eu agradeço profundamente o Itaú Cultural, porque ele tem propiciado para a USP e para a cidade, e agora, na sua perspectiva, um tema tão importante que afeta todo o Brasil, uma chance da gente ter esperança. A gente perdeu o medo. E perder o medo não é ter coragem. Perder o medo é ter fé. E eu acho que a gente tem a fé de mudar o Brasil para melhor. E eu espero que a gente contribua um pouquinho só dentro das nossas limitações. Muito obrigado pela oportunidade. Registramos também a presença da professora doutora Sônia Penin, representando o Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, o senhor Michele Gialdrone, diretor do Instituto Italiano de Cultura, do professor Dr. Carlos Roberto Ferreira Brandão, diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP, do professor Dr. Hermes Fargenstein, respondendo pelo expediente da Prefeitura do Campus USP Capital, e do professor Dr. Moacir Martucci Júnior, coordenador do Instituto de Estudos Brasil-Europa. Ouviremos agora as palavras do senhor Eduardo Saron, diretor do Instituto Itaú Cultural. Bom dia a todos. Prazer estar mais uma vez aqui nesse dia de celebração, nesse dia de festa. Tempos complexos, mas que a gente precisa celebrar, porque é a melhor forma da gente se reenergizar para enfrentar essa complexidade que nos assola nos dias de hoje. Agradecer ao senhor reitor por mais uma vez nos abraçar nessa cerimônia, ao nosso querido Paulo Saldívia. Se ele não é inteligente, eu fico me perguntando onde eu estou nessa escala. Sempre muito generoso, sempre muito carinhoso, atencioso, traz consigo, e um homem da patologia, às vezes eu me pergunto como pode trazer consigo tanto afeto. É uma pessoa que traz muito afeto nas suas falas, nas suas conexões que ele empreende no dia a dia. O Martin, cadê Martin? Está ali. Que nos provocou desde o primeiro minuto para que essa cátedra pudesse acontecer. Sempre um militante
não só da universidade, mas da arte e da cultura. Então, sempre muito à vontade ao lado dele, porque sei dos seus desejos, seus interesses, seus focos, e muito bom saber que você está à frente do dia a dia da Cátedra Olavo Setúbal. Cumprimentar a Neca, que está aqui representando a família. Bom sempre lembrar que é a única mulher de todos os filhos, né? E é a que seguiu uma carreira intelectual. Então é bom tê-la aqui com a gente também. Nosso querido Ricardo Otaki, que exerceu de maneira tão brilhante essa jornada deste ano à frente desta cátedra. Bom saber que eu tenho um amigo catedrático. Sempre quando eu encontro, eu falo, meu catedrático. E que tem uma história, uma militância, uma dedicação ao mundo da arte e da cultura de mais de 50 anos de vida. Sempre me pergunto se ele começou com 5 ou com 6 anos de idade. Mas o fato é que são mais de 50 anos dedicado à arte, à cultura, passando pelos vários estágios da gestão cultural, de secretário, a dirigente e o primeiro dirigente do Centro Cultural São Paulo, que bem lembrou aqui o Marte, o Dr. Olavo, foi determinante para que o Centro Cultural São Paulo acontecesse. Ele impediu um processo de especulação imobiliária e fez com que aquela área fosse dedicada, num primeiro momento, a algo que é tão fundamental para a arte e cultura, que era uma grande biblioteca. E, com o avanço, se tornou aquele espaço maravilhoso de democratização do acesso. Cumprimentar aqui alguns amigos, nosso querido Jailson, que hoje está como esposo, professor também, um grande militante e intelectual deste mundo da compreensão da periferia, que a gente tanto precisa para superar preconceitos e, ao mesmo tempo, fazer com que os nossos espaços de atuações possam ser mais eficientes nesta conexão, neste diálogo com as periferias de São Paulo. Mário Mazzilli, do CPFL Cultural, o nosso querido Brandão, do MAC, tão importante instituição, que este ano completa 70 anos. Né? Neste ano, escolhemos a nossa querida Eliana. São tantos signos, né? E a gente do mundo da arte e da cultura sabe o valor, a importância dos signos, né? E estava aqui me pensando o que eu ia dizer, e é o ano dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, né? Aliás, esses mesmos direitos humanos que pela primeira vez cita algo que é tão valoroso, tão importante, tão que nos serve de tamanha referência, que são as temáticas dos direitos culturais, né? É ali, pela primeira vez, que surge de maneira formal a necessidade de termos a cultura como um direito, assim como a saúde, assim como a educação, assim como tantas outras áreas das políticas públicas. E ter a cultura como direito, e ter a Eliana no ano que a declaração completa 70 anos à frente da Cátedra Olavo Setúbal, aqui no Instituto de Estudos Avançados, é sim discutirmos temáticas que estão profundamente nos incomodando nos dias de hoje. É discutir como podemos ser um país realmente democrático. E não há como sermos mais democráticos, não há como combatermos a profunda desigualdade desse país sem termos no eixo da nossa conversa, no eixo das nossas tratativas, no eixo das políticas públicas, os direitos culturais. E termos os direitos culturais significa, sem menor sombra de dúvida, transformarmos as pessoas, os sujeitos, em indivíduos que possam ser molas transformadoras da própria sociedade. Imaginar que a democratização do acesso, levar mais cultura para o maior número de pessoas, é o esgotamento da ação cultural, é o limite maior da ação cultural, no fundo é nos apequenar. Nós precisamos trabalhar com a perspectiva da democracia cultural. E aí significa trazer à tona muito da experiência, muito do trabalho da Eliana à frente da Maré. Significa trazer à tona a possibilidade de saber que a democratização do acesso é importante,
pode aumentar o repertório, pode fazer a gente ter momentos de felicidade, de prazer, mas saber que, acima de tudo, a troca, o diálogo, a vinda do repertório daqueles que estão no outro lado do fazer artístico é tão ou mais importante do que o próprio fazer artístico em especial. E aí se dá, evidentemente, um processo de construção de uma cidadania plena. Então, ter a Eliana Souza e Silva à frente da cátedra, num ano onde tantos signos nos atormentam, no ano que nós completamos 70 anos de direitos humanos, a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, certamente faz com que o Instituto de Estudos Avançados exerça com mais ênfase a sua última palavra, que é ser avançado. Poder refletir e nos provocar a respeito do que é termos um país verdadeiramente democrático que efetivamente combata a desigualdade. Feliz em ter você, feliz em saber que você aceitou essa jornada, poder conectar esses vários espaços culturais parece ser algo muito relevante nesse momento, onde essas várias experiências possam contaminar o fazer cultural das instituições, dos gestores, daqueles que atuam na academia para entender, inclusive, esse universo cultural e artístico e fazer com que você seja a ponte desta provocação, me parece algo extremamente inteligente e meritório que o Instituto de Estudos Avançados, mais uma vez, nos apresenta. Será, sem dúvida, uma bela conexão, mas, mais do que isso, será, sem dúvida, uma bela provocação para que nós, das instituições culturais, possamos entender este universo que a Eliana trabalha, representa, experimenta, e, mais do que isso, que a gente possa se conectar a esse universo de maneira empática, que é fundamental nos tempos de hoje, sabendo que aquela identidade é uma identidade muito própria, e por mais que eu tente acessá-la, eu continuarei sendo eu, mas é preciso que eu tente compreender a partir do ponto de vista daquele que está no universo das várias periferias e, acima de tudo, podendo construir esta empatia, essa perspectiva da democracia cultural, alicerçada pelos direitos culturais, com muito afeto, com muita capacidade de entendimento, para que a gente possa superar tempos tão cruéis, não só no Brasil, em todo o mundo, tempos tão artificializados, onde falávamos sobre os algoritmos, e tempos que precisam de fato, instituições como essa, com a legitimidade do IEA, com a legitimidade da USP, podendo ser o guarda-chuva desta catalisação para que a gente tenha, de fato, uma experiência transformadora ao longo desse um ano. Feliz que você aceitou essa jornada. Nós vamos te sugar o máximo possível para que a gente possa sair revigorado e feliz de saber que essa cátedra continua potente, não só com o Ricardo, não só com o nosso querido embaixador, o Rouanet, mas agora com a Eliana, com a primeira mulher podendo sentar à frente de uma cátedra que leva o nome de um homem que, de fato, também foi provocador, também foi à frente do seu tempo, e com que a gente se inspira aí para continuar seguindo e tendo a clareza de que só a educação, só a arte, só a cultura podem realmente transformar esse país. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras da senhora Maria Alice Setúbal, presidente do Conselho Consultivo da Fundação TID Setúbal. Bom dia a todos e a todas, a todos da mesa. É uma alegria enorme estar aqui hoje. E eu estou aqui hoje falando como filha. Eu acho que eu tive o privilégio de ter um pai como Olavo Setúbal, que se identificava e se apresentava como um engenheiro da Poli, lógico, que um homem muito racional. E que, por outro lado, teve sempre esse compromisso com a arte, com a cultura, né? Então, eu cresci
nesse mundo racional dele, consistente, tinha que ser bastante consistente de trabalho e tudo isso, mas que tinha esse lado dele tanto no nível pessoal, onde ele comprava, tinha suas coleções de arte, como o Martin falou, quando ele foi prefeito na gestão pública, ele alavancou muito as questões da cultura. Eu lembro que a gente adorava conversar com o Sábato Magaldi, que era o secretário de Cultura na época, íamos ver as peças de teatro, as coisas do municipal, enfim, aquilo entrava na vida familiar também, e na vida empresarial, que foi ideia dele, criar o Instituto Itaú Cultural, né? Então, acho que esse homem tão complexo e, como o Saron disse, eu sou bastante parcial, mas que acho que esteve à frente do seu tempo. E aí também o Saron me apresentou, eu achei engraçado, porque ele falou que teve a única filha que seguiu uma vida intelectual, uma carreira intelectual. Eu achei graça, porque em geral me apresento como educadora, como socióloga e tal, e o meu pai gostava de falar que ele tinha uma filha intelectual. Para ele isso era o orgulho dele, né? Então achei engraçado isso. E aí também fiquei pensando hoje, né, que ia falar, e falei, bom, as pessoas devem olhar e falar, puxa, Eliana Souza e Silva na cátedra do Olavo Setúbal, né? Estranho, mas acho que quem conheceu mais o meu pai sabe que ele era uma pessoa extremamente aberta ao diálogo, adorava uma boa conversa, uma discussão, ele gostava de estar com as pessoas com diferentes posições. Então, quando eu fui fazer eu entrei em 70 na USP fazendo Ciências Sociais, né? E eu estudei numa escola católica, fiz até o colegial numa escola católica, e em 1970, várias das minhas colegas, os pais tinham proibido de prestar o vestibular na USP, quanto mais de Ciências Sociais, que várias pessoas falavam para o meu pai, mas como você vai deixar ela entrar no antro de comunistas, né? E para o meu pai era um orgulho, essa pessoa complexa, que era um orgulho ter uma filha que estava estudando na USP, porque para ele só existia a USP, e intelectual, como ele falava, era o jeito dele gostar do que eu estava fazendo. Então, eu fiquei pensando, né? Então, assim, quer dizer, eu sempre tive... As pessoas muitas vezes falam, nossa, você deve ter brigado, como assim? Filha de banqueiro, né? E eu sempre tive um apoio, porque ele gostava de ver os textos, ele gostava de ler outras cabeças, outras teorias, e entender por que as pessoas pensavam diferentes, né? Outro dia eu ainda estava relendo um artigo do Zé Eduardo Faria, que foi assessor dele, professor da São Francisco, foi assessor dele por muitos anos e que escreveu esse artigo na época que ele faleceu, em 2008. E ele falava dessa abertura do meu pai, e como sempre, até ele falecer, ele gostava e convidava pessoas de todos os partidos políticos, de PT, vários. Eu várias vezes participei de almoços com ele, que ele estava com a Luiz Erondina, com o Paul Singer, a Helena está aqui, eu lembro bem de um almoço com o Paul Singer, no Itaú, enfim, ele queria entender, ele queria estar dentro do seu tempo ou à frente do seu tempo, né? Então eu fiquei pensando, bom, se ele oferece, bom, a Eliana Souza e Silva vai ser a cátedra, ele ia falar, bom, mas quem é a Eliana? Não conheço, ia se surpreender num primeiro momento. E num segundo momento, certamente ia ter o maior respeito pela trajetória da Eliana e por tudo que ela pesquisou, estudou. Isso para ele era muito importante, né? A questão de estar aprofundando um tema, de trazer uma visão que tivesse consistência e tivesse um trabalho junto. Então, estou aqui muito feliz, quero estar falando deste lugar de filha, porque fico muito orgulhosa disso, e agradecer ao Ricardo Otaki por todo o trabalho durante esse ano que passou, e dar uma super bem-vinda à Eliana. Eu fiquei muito feliz quando eu soube
num primeiro momento, que era o nome que tinha sido convidada, torci muito para que ela aceitasse. Conheço Eliana, conheci primeiro o Jailson, depois a Eliana. Tenho, assim, o Jailson faz parte do conselho da Fundação Tite Setúbal. Já fizemos trocas de trabalho junto com a Eliana e conhecemos o trabalho dela, tenho o maior respeito, e eu acho, como o Saron já falou, como o professor Saldiva já falou também, Martim, acho que vai ser um grande ganho para todos nós, né? Eu acho que é um ganho para a universidade, como a USP, poder ter, claro, é uma contribuição no meio de um enorme complexo que é a USP toda, mas assim, com o nosso reitor, professor Varran, dando essa abertura, dando esse apoio, né, de que é isso, nós vemos novos tempos, os novos tempos são tempos de que a gente tem que estar aberta à comunidade, e eu acho que a Eliana, ao aceitar isso, e pelo tudo que eu conheço também da trajetória dela, é a pessoa do diálogo, é a pessoa capaz de se posicionar firmemente, se posicionar pela Maré, pela Marielle, mas tem a capacidade de criar pontes, construir pontes, trazer o posicionamento dela, ouvir, fazer junto e mostrar as potências todas que tem, que eu tenho certeza que ela vai desvelar para a gente, das periferias aqui de São Paulo e de outras periferias. Então, assim, muito feliz, obrigada, Eliana, e muito bom você estar aqui com a gente. Obrigada. Ouviremos agora as palavras do catedrático Ricardo Otaki, presidente do Instituto Tomi Otaki. Bom dia, eu queria cumprimentar o reitor Varran Agopian, que no ano passado foi quem me recebeu aqui na universidade na posse da cátedra de 2017. E agora se despede, não é? Na minha saída, agora em 2018, como reitor. Eu queria cumprimentar também o diretor, Paulo Saldiva, e o vice-diretor, Ari Plonsky, do Instituto de Estudos Avançados. E queria cumprimentar também o Martin Grossman, que é o coordenador da cátedra, né, que foi uma pessoa sempre muito importante na criação e na escolha e na condução do trabalho da cátedra. Queria cumprimentar também o superintendente do Instituto Cultural Itaú, o Eduardo Saron, e queria também cumprimentar a Neca Setúbal, que hoje, uma grande intelectual que hoje está como filha do patrono da nossa cátedra. Eu queria cumprimentar as autoridades aqui presentes, diretora da Faculdade de Filosofia, diretor do Museu MAC, diretor da ECA, diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, outros diretores que estão presentes aqui, membros da reitoria, e também professores que estão presentes aqui. E eu queria cumprimentar efusivamente, né, a nova titular da cátedra, Olavo Setúbal, de Arte, Cultura e Ciência, Eliana Souza Silva, e queria dar um bom dia a todos. É com imensa alegria e também com uma certa tristeza que termino o ano da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo
e com a participação do Instituto Itaú Cultural. Essa cátedra, correspondente a 2017, fundamentou seu trabalho na política cultural acontecida no Brasil e, mais especificamente, em São Paulo, entre o final da Segunda Guerra Mundial e o período atual, que se caracterizou na criação de muitas instituições culturais, na construção de equipamentos com arquitetura que variou de locais extremamente comuns a edificações históricas adaptadas e a locais especialmente projetadas para o pensamento e a prática das artes e da cultura, com monumentos urbanos significativos e outros não tão significativos nas paisagens das cidades, exemplificados pelo Parque Ibirapuera, por Brasília, a capital federal única no mundo, o MAN do Rio, o MASP de São Paulo e mais dezenas de instituições estatais, empresariais ou totalmente privadas por todo o país. Essas instituições tiveram um papel muito importante na movimentação criativa, na preservação cultural e na transição para uma renovação artística, principalmente na mudança do século anterior para o atual. O período que abrangemos se deu principalmente no sentido de entender a internacionalização da arte com uma velocidade muito grande, quando o mercado capitalista veio trazer uma nova dinâmica, eu diria, para o bem e para o mal, pois os criadores, artistas e produtores muitas vezes não tiveram a rapidez para absorver os novos tempos e as novas linguagens. Poderíamos considerar que foi um período de afirmação da arte burguesa, que já surgira há muito tempo antes, timidamente no Brasil, e termina com o surgimento e a aceitação pelo establishment de uma arte que vem da periferia, já se misturando com as novas composições sociais, tornando a nova arte um extraordinário clamor das novas camadas da população que até então não tinham sido ouvidas, assistidas e nem representadas. As reuniões semanais que tivemos de agosto a dezembro de 2017 contaram com a participação de 30 personalidades, dirigentes culturais críticos e estudiosos de arte e cultura, que expuseram suas experiências e posicionamentos teóricos dentro do trabalho que realizaram em arte e cultura nesse período de pouco mais de meio século. A conclusão se dará pelo relato e crítica do período em que eu trabalhei em arte e cultura, aproximadamente 60 anos, razão da escolha do meu nome por parte do Conselho da Cátedra para 2017. Além disso, as palestras dos professores convidados também serão publicados e mais alguns trabalhos de alunos que conseguiram montar excelentes metodologias para analisar instituições, dirigentes e críticos. Esta publicação está prevista para ser lançada antes do final do ano e material bruto de vídeos dessas palestras já estão em parte acessíveis e logo mais todo o trabalho estará à disposição. E eu queria dizer também que nós sofremos hoje, e nesses últimos anos, um grande ataque de forças extremamente conservadoras e incrivelmente poderosas, que resolveram focar a cultura de forma a derrubar os pensamentos, ideais e realizações que a humanidade tem desenvolvido. Aqui no Brasil, temos diariamente sobressaltos por estar alguém ou algum grupo retrógrado querendo destruir conquistas já realizadas. Procuramos nos organizar minimamente, por exemplo, através do Fórum Brasileiro pela Defesa da Cultura, para nortear novos caminhos e dentre os que aqui estão presentes, há uma grande liderança que ontem recebeu o prêmio anual Governador do Estado para a Cultura e também superintendente do Itaú Cultural, co-organizador dessa cátedra, o Eduardo Saron. E outro participante desse fórum é o diretor do Observatório da Maré, também companheiro de Eliana Souza Silva,
nossa nova catedrática, que é o Jailson de Souza e Silva. E cito ainda o Mário Mazzilli, e, modestamente, eu me incluo nesse grupo, pois também ajudei a montar esse fórum. E eu queria aproveitar nessa oportunidade para dizer também que, na sexta-feira, o jornal Estado de São Paulo publicou uma notícia que foi a de ter encontrado o documento de um dos reitores da Universidade de São Paulo durante a ditadura, que impediu que eu fosse admitido como professor da USP em 1971, por ser ideologicamente suspeito. E me deixou muito emocionado por desconhecer a existência desse documento. A anterior e a atual reitorias da USP devem ter tido uma atuação decisiva nesse caso, e eu agradeço ao atual reitor Vahan Agopian, que foi vice-reitor da gestão anterior. Muito obrigado. E, finalmente, eu queria saudar entusiasticamente este avanço que a cátedra acaba de dar ao ter como nova ocupante Eliana Souza Silva. A Eliana vem desenvolvendo na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, um extraordinário trabalho, assume a cátedra no momento em que temos a ascensão da cultura periférica, pois foi uma das lideranças que ajudou a desenvolver, que adquire, evidentemente, contornos políticos e mostra a força que essa comunidade expressa, e por isso mesmo tivemos a brutal eliminação de uma sua companheira de lutas, a vereadora Marielle Franco, a quem saudamos. Tenho certeza que Eliana Souza Silva trará vigor a essa nova experiência e visão de cultura que implantará na cátedra. E, para finalizar, os meus agradecimentos ao reitor Marco Antônio Zago, ex-reitor, e o atual Vahan Agopian. O diretor e o vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados, Paulo Saldiva e Ari Plonsky. O coordenador da cátedra, Martin Grossman, os assistentes Rafael Borsanelli e Sandra Sedini, o dirigente do Itaú Cultural, Sérgio Miyazaki, os membros do Observatório do Itaú, Marcos Cusiol, que está aqui, e Luciana Modé, aos meus colegas do Instituto do Miyotaki, aos professores que participaram e palestraram nas aulas, aos alunos frequentadores. Está lá o Eduardo, que foi um dos alunos, frequentadores do curso, aos meus familiares, meu irmão Rui e minha mulher Marci Junqueira, e a todos que torceram pelo sucesso da cátedra. Muito obrigado a todos. Registramos também a presença da professora doutora Margarida Maria Crolin Conch, pró-reitora adjunta de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, de Maria Esther Lopes Moreira, representante regional da FUNARTE São Paulo, e de Charine Machado, administradora cultural da FUNARTE São Paulo. Convidamos agora a professora Helena Katz para realizar a saudação à catedrática Eliana Souza e Silva. Obrigada. Antes de mais nada, preciso explicar a vocês que eu fico contrariando o protocolo, levantando e sentando, porque eu estou na minha primeira crise de hérnia de disco e quem conhece sabe que não dá para ficar sentado nem ficar em pé, não dá para nada, né? Então, a fala é minha, mas eu vou começar por uma frase da Eliana, que foi publicada pelo jornal O Globo, no artigo que ela escreveu com o título "Por que a polícia é tão violenta?". Essa frase da Eliana diz o seguinte. Eliana diz: "Eu me vejo como alguém", aqui citação aspas, "como alguém que se constitui no mundo a partir da maré". Foi assim que Eliana se apresentou para os seus leitores. E essa sua frase, na qual ela declara
se constituir no mundo a partir da maré, essa frase me marcou porque ela demarca com muita precisão que eu não posso compreender na sua inteireza o que ela diz, porque eu não me constituí no mundo a partir do mesmo lugar que ela. E compreender isso é fundamental para saber como nós podemos participar dessas importantes lutas que precisamos continuar a lutar aqui no nosso país. Entender isso é o ponto de partida para a gente se aproximar do que você faz, Eliana. Porque mesmo sem essa condição de compreender na sua inteireza, todos os que se encontram na mesma posição que eu, todos nós, não apenas podemos, mas nós devemos buscar nos aproximar desse trabalho. Porque Eliana chegou na Maré pouco antes de fazer 7 anos. Ela vinha lá de Serra Branca, da Paraíba, migrante com a sua família, no período em que a seca expulsou muita gente de lá. Eliana chegou na Maré, morou lá por 28 anos, mas de lá nunca mais saiu. Porque esse também é o modo que ela nos mostra como o verbo estar se associa ao verbo pertencer quando produz comprometimento. E comprometimento é o modo como cada um se coloca no mundo. Entender isso também faz parte da condição para se aproximar do que ela faz. Mas nós vamos precisar nos informar um pouco mais sobre a trajetória que tanto a destaca, uma vez que é a importância dessa trajetória que a faz estar aqui hoje, assumindo uma cátedra em uma universidade que apenas no ano passado aderiu às cotas via Enem, ou seja, uma universidade da importância desta, que tão tardiamente aceitou a forma mais democrática de não perpetuar a desigualdade contra a qual Eliana vem trabalhando. Participando de movimentos comunitários desde cedo, aos 22 anos, Eliana se tornou uma muito jovem presidente da Associação de Moradores da Nova Holanda, uma das 16 favelas que constituem o Complexo da Maré, que é um gigantesco conjunto de favelas que se localiza numa área urbana central, porque quem chega no Rio passa pela Maré. Apesar desse tamanho tão grande, que equipara no Brasil, como Martin já falou, a Maré a uma cidade de porte médio, pois 80% dos municípios brasileiros são menores que a Maré, apesar disso, até 1980, a Maré não figurava no mapa da cidade. Eliana se dedicou a fazer do território uma questão da cidadania, porque, aspas, frase de Eliana, a efetividade da política passa pela escolha de um território. Ela já nos ensinou isso. Naquele artigo para o jornal o Globo, de 2014, ela também nos chama atenção para algo do qual não nos damos conta sozinhos, justamente porque nos falta a familiaridade indispensável com o que é se constituir no mundo a partir da maré. Ela nos ensina que, aspas, o morador da favela não compartilha do mesmo conceito de segurança dos que residem em lugares de maior padrão de renda. Eu vou repetir. O morador da favela não compartilha do mesmo conceito de segurança dos que residem em locais de maior padrão de renda. E ela completa dizendo algo que, infelizmente, ainda não mudou as ações dos que decidem. Ela completa enunciando a certeza de que o desconhecimento dessa diferença, aspas, é uma pista interessante para compreender as razões da intolerância e do descrédito na relação da população com a polícia. Bem, todos nós sabemos que a intervenção militar hoje está instaurada apenas no Rio de Janeiro. E essa intervenção militar é um dos indicadores de que os supostos beneficiários ainda não são ouvidos sobre o que se decide fazer, aspas, a seu favor. Fecha aspas. O que podemos aprender com isso? Podemos aprender que o mundo não é o mundo que eu leio a partir das minhas referências.
que o mundo é maior do que as minhas referências. E isso ainda é mais precioso nesses tempos de me, myself and I. Essa época na qual esses nossos novos hábitos cognitivos, esses hábitos que estamos desenvolvendo nessas tantas horas que passamos na frente de todas as telas que nos cercam, esses hábitos nos fazem realmente acreditar que nós podemos deletar tudo o que não nos agrada, incluindo pessoas e ideias, e que manifestar é sinônimo de pressionar a tecla curtir, ou no máximo assinar alguma petição aqui e ali, da qual a gente não toma mais o menor conhecimento depois de apertar outra tecla, enviar. Esses novos hábitos cognitivos, que agora nos constituem, fazem de nós sujeitos intolerantes ao outro. Intolerantes àquele que não profere as mesmas palavras de ordem que eu profiro, e que também se engana como eu, confundindo a repetição de palavras de ordem com a elaboração de um discurso crítico. Ambos, eu e esse outro, não mais atentamos para o risco de continuar a repetir palavras de ordem que se transformam em senhas de acesso para os mesmos, para serem usadas somente entre os iguais. Nesse cenário, não nos damos conta de que vamos desacostumando com as práticas de diálogo, sem identificar o risco que isso traz. Foi sempre na busca de inventar possibilidades para o diálogo inexistente entre um lugar como a Maré e a cidade na qual se insere que o trabalho da Eliana se moveu. Exemplo. Atentos para a necessidade de difundir o conhecimento onde ele não circulava e, por não circular, se tornava um agente perpetuador da desigualdade, Eliana e Jailson, em 1997, reuniram um grupo para a criação do primeiro curso pré-vestibular comunitário da Maré. Seu objetivo? Oferecer aos jovens daquele complexo de favelas, então com 130 mil, agora 140 mil habitantes, uma oportunidade igualitária de acesso à universidade. Dos primeiros 90 alunos, 33 entraram nas federais do Rio. Hoje, já são mais de 1.600. É uma mudança construída ano após ano e que fez com que o menos de 0,5% de então, dos moradores da Maré que chegavam à universidade, em 1997, hoje esteja ampliado para 2%. Quem tem familiaridade com a estatística sabe o que é quadruplicar um número. E que isso sempre revela conquistas muito, muito importantes. A Eliana começou cedo a construção dos espaços de escuta. E esses espaços de escuta é que vão atar essas tantas ações que ela vem realizando lá. Esses espaços de escuta se fortaleceram em 2009, com a fundação da Rede de Desenvolvimento da Maré, essa organização não governamental que ela passou a coordenar. Na Redes, ela formalizou o que já vinha realizando, a mobilização dos moradores para que eles participassem na elaboração das propostas do que precisava ser mudado no lugar onde eles residem. A Redes pratica a lenta gestação de um processo de autonomia. Esse é o diferencial que imprime no que faz. Exemplo, para deixar mais bem entendido. O movimento A Maré que Queremos é um movimento que é uma parceria entre redes e as associações de moradores da Maré que se dedica a promover isso, uma mobilização social, ser um fórum permanente para debater essas questões estruturais, como acesso a serviços, a direitos, segurança pública, melhoria da qualidade de vida nas comunidades da região. Depois de tantos anos dimensionando a complexidade da Maré e enfrentando muitos percalços, é claro, ela formulou os 5 eixos necessários nos campos do direito à cidadania para produzir essa mudança na qualidade de vida lá na Maré. São 5 dimensões. 5 campos de trabalho. 1. Educação. Componente essencial para a autonomia, a gente sabe.
mas já está presente desde o primeiro cursinho de pré-vestibular comunitário. 2, arte e cultura. Na arte e cultura, vou destacar o Centro de Artes da Maré, que foi um local criado em parceria com a coreógrafa Lia Rodrigues, que desenvolve lá, com um sucesso cada vez mais palpável, as formas de autonomia que a dança pode promover em uma comunidade como aquela. Nesse momento, 10 meninos que passaram pelo Centro de Artes, que pertencem ao Núcleo 2, enquanto nós estamos aqui, eles estão ensaiando em Lyon, uma das coreografias mais importantes de Magui Marrin, e vão estrear daqui a 2 semanas. 3, comunicação. Como, por exemplo, a produção do jornal Maré de Notícias, que é distribuído de porta em porta, gratuitamente. 4, desenvolvimento territorial. Por exemplo, direito ao que nem nos ocorre, direito a um endereço e a um CEP, que o morador não tinha. Produção de um guia de ruas, não nos ocorre. Não existir nome para todas as ruas, número para todas as casas. Mas, com isso, o morador da Maré pôde, por exemplo, comprar uma geladeira e ela ser entregue na sua casa com endereço e número na porta. E 5, segurança pública. E segurança pública é um tema tabu em um lugar onde todo mundo tem medo da polícia e do Estado. E segurança pública constitui uma dimensão fundamental em um território no qual a violência impede o funcionamento dos seus equipamentos. Exemplo, depois de muita luta, a Maré conta agora com 44 escolas de ensino fundamental. Claro que é um número importante, cresceu muito nesse tempo de luta em que eles estão lá, clamando por isso. Todavia, além do número, que ainda é insuficiente para garantir, que se expandiu, mas ainda é insuficiente para garantir o direito de acesso a todos os habitantes à educação, a esse número precisa ser agregado outro dado que é indispensável para nós tentarmos nos aproximar daquela complexidade. A existência das escolas e a possibilidade delas funcionarem como funcionam em outros lugares tem uma distância na Maré. Por quê? Pela convivência diária com os tiros. Eliana me deu agora, ao chegar aqui, esse dado que saiu no ano passado. Vai, onde eu enfiei? Está aqui. Ela me deu agora. No ano passado, as escolas ficaram fechadas 35 dias, sem que as crianças pudessem chegar nas escolas por causa dos tiroteios. Eles já fizeram um cálculo na linha do tempo que, nos 9 anos de ensino médio, a criança da Maré perde 1 ano e meio dos 9 por não poder chegar na escola. Quem assistiu, por acaso, ontem, os noticiários, viu as crianças sentadas no corredor, porque os tiros impediam que elas ficassem nas suas salas de aula para não serem mortas, como, por exemplo, foi a estudante que foi assassinada com tiro nas costas na quadra de esportes da sua escola. Mais uma dessas balas perdidas, ou vidas perdidas nessa altura. Então, quando a gente associa os números à complexidade do ambiente, a gente vai começando a chegar perto. E a Redes desenvolve mais de 20 projetos em arte, cultura e educação, a partir dessa relação da cidadania com a segurança pública. Não cabe aqui ficar apresentando as características de cada um desses projetos, mas eu recomendo que quem se interessa pelo Brasil deve buscar conhecê-los. Então, daquela cátedra de espaldar alto, na qual se assentavam os ilustres, aquela que se disseminou no gótico e essa que Eliana Souza e Silva passa a ocupar agora, o que mais interessa, me parece, é a singularidade do que está sendo posto para ser notado à distância, porque ser notado à distância é que era o sentido original daquele tipo de assento chamado de cátedra e, por isso, ele era sempre instalado em um tablado, em um plano superior.
Suponho que os que estão aqui presentes conhecem a relação da universidade com a cátedra e, sobretudo, a relação da Universidade Brasileira com a cátedra, e não vou ocupá-los recontando essas duas histórias. Só as trago aqui para nos ajudarem a lembrar das relações da cátedra com o poder, que, no nosso caso, só pode ser olhado a partir do fato de que o espírito da cátedra foi instituído no Brasil com a chegada de Dom João VI, nosso colonizador, em 1808, e que foi legalizado com o nosso outro colonizador, Dom Pedro I, nosso imperador. Que aqui se instaurou, Dom Pedro instaurou o sentido de propriedade da cátedra, e que isso vai durar por muito tempo, com as características que nós também conhecemos. Porque será apenas na Constituição de 67 que o privilégio da vitaliciedade da cátedra vai ser revogado. E só em 68 é que a cátedra vai ser extinta da organização do ensino superior brasileiro. Essa cátedra que nos reúne aqui hoje tem dois programas, como o Martin já explicou. O programa Líderes na Arte, Cultura e Ciência, que Eliana assume, e o outro lado, que é o Redes Globais de Jovens Pesquisadores. E essa cátedra segue o modelo de uma outra, aqui também da USP, a Cátedra José Bonifácio. E essas cátedras, elas convidam uma personalidade para realizar atividades acadêmicas na universidade durante um ano letivo, né? E essa cátedra que nos reúne aqui hoje é uma iniciativa do Instituto de Estudos Avançados, em parceria com o Instituto Itaú Cultural, sendo a primeira de arte e cultura nessa universidade. Na ocasião do lançamento dela, o então reitor, o professor Marco Antônio Zago, em 17 de fevereiro de 2016, destacou o seguinte, aspas, fortalecimento das relações da universidade com o setor produtivo, fecha aspas. Quando se considera a ameaça, que parece se adensar cada vez mais, de privatização do ensino público, o fortalecimento desse tipo de aliança chama atenção e ganha uma outra relevância. Mas a iniciativa de convidar a representante de um trabalho da natureza deste que Eliana Souza Silva faz para ser a titular dessa cátedra também ganha relevância nesse mesmo contexto, assim como o fato de, na sua terceira edição, essa cátedra passará a ser ocupada por uma mulher. Essas duas ações, o convite a Eliana para a cátedra, para ser ocupada por, e a cátedra ser ocupada por uma mulher, são louváveis por darem visibilidade para questões fundamentais do nosso país, para as quais a universidade precisa mesmo abrir os seus espaços. Estamos aqui duas estrangeiras, Eliana, que está sendo trazida do Rio de Janeiro, e eu, que não sou da USP, para oficializarmos essa terceira ocupação de uma cátedra que tem o nome de um banqueiro, em um país onde a atuação dos bancos e a produção de desigualdade formam um par ordenado que tem se mostrado resistente às mudanças que se fazem necessárias para a construção de uma sociedade mais justa. Por isso, a singularidade do que aqui se instaura a partir de agora. Afinal, os 20 projetos que a Redes vem tocando atuam justamente aí, na redução dos danos que essa desigualdade continua a promover. Em 2009, um garoto chamado Juan morreu na Maré com uma moeda de R$1 no bolso. Ele havia saído para comprar pão. Marielle Franco e o advogado defensor de direitos humanos João Tancredo, Marielle e João conviveram por 11 anos na Maré nessas lutas, os dois foram até lá. Os moradores se organizaram em uma manifestação que foi escoltada por um batalhão de choque. No meio, um policial abordou um garoto manifestante, agressivamente, acusando-o de estar abusando das palavras de ordem. Marielle respondeu para o policial: não há exageros quando estamos dentro da legalidade. Não somos proibidos de pensar. Nesta fala de Marielle, ecoa o que Eliana faz. E o que Eliana faz, ecoa Marielle. Ações que demonstram que não se pode proibir o morador da Maré de pensar no que o envolve.
O lugar de onde vejo o trabalho da Eliana é ainda um lugar muito distante daquele onde ela o realiza. Porque eu nunca dividi uma cama com mais 5 pessoas, como ela, e um barraco de 50 metros quadrados. Eu tenho essa noção. Eu sei que eu nunca vou compreender na inteireza o que é se constituir no mundo a partir da maré. E justamente por saber que meu olhar vai ser sempre impreciso, parcial e incompleto, é que eu entendo que o meu papel, junto ao daqueles que também não têm essa mesma experiência, é o de buscar construir algo que, por enquanto, infelizmente, ainda permanece sendo uma palavra vaga e praticamente sem objeto. Essa palavra é solidariedade. Mas uma solidariedade entendida enquanto um estado permanente, a guiar uma indispensável prática de ações continuadas. Solidariedade como ação continuada. Eliana atua em um lugar no qual um garoto assassinado com uma moeda de R$1 no bolso passa a ser estatística. De tão cotidiano se tornou esse tipo de violência. Talvez por isso, quando encontrei uma foto de uma das manifestações recentes, por mais uma das mortes que não podem se naturalizar e não podem ficar sem que os responsáveis sejam punidos, uma das manifestações pela morte da Marielle, nessa foto eu vi algo que me pareceu sintetizar o que podemos, talvez, começar a aprender com as ações que a Eliana vem realizar nessa cátedra. Se ao fim da colaboração da Eliana aqui na USP, daqui a 1 ano, nós tivermos feito alguma coisa para que a universidade não continue afastada da favela, se a gente puder ter feito alguma coisa para modificar essa relação ainda frágil entre o lugar onde se produz o conhecimento e o lugar onde o conhecimento não circula, mas deveria, nós vamos estar dando um passo muito importante na construção daquela cidadania que só vem pela via da autonomia. E isso só se conquista quando a universidade e aqueles que não têm ainda acesso a ela puderem se frequentar. Nessa frase que eu vou dizer agora, que estava naquele cartaz, parece estar reunido a Eliana, os que trabalham com ela e tudo aquilo pelo qual ela trabalha. A frase é a seguinte: luto também é verbo. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Obrigada. Ouviremos agora as palavras da catedrática Eliana Souza e Silva. Bem, eu vou tentar falar aqui, né? É um pouco difícil. Pelo momento e por tudo que está acontecendo, né? Isso está acontecendo num momento difícil para mim. Mas, enfim, tenho que falar e eu vou tentar não me emocionar aqui demais para cumprir aqui o nosso ritual. Tá? Então, eu queria, enfim, primeiro agradecer todo o carinho que eu tenho recebido desde que recebi esse convite. E, de fato, eu pensei bastante se eu ia aceitar esse convite, porque é um desafio numa cidade que não é a minha cidade. E eu gosto de fazer as coisas assim, no detalhe. Então, fiquei muito preocupada assim, de não conseguir dar conta em função de muitas coisas que estão acontecendo na minha vida no momento. Mas, enfim, resolvi aceitar e estou aqui e espero poder corresponder. Cada vez que eu ouço aqui as palavras, eu fico desesperada internamente com a responsabilidade de, num tempo tão curto, dar conta de uma coisa que eu acho que é urgente hoje
no nosso país, né? Bom, vou tentar ler aqui o que eu escrevi, porque espontaneamente ficaria difícil falar, né? Bom dia a todos e todos aqui presentes. É com alegria que agradeço ao reitor Varran e ao Comitê de Governança da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência pela indicação do meu nome para assumir a sua coordenação pelo período de 1 ano, dando continuidade aos trabalhos realizados por meu antecessor, Ricardo Otaki. Primeiramente, queria partilhar com vocês, impossível, desculpem, não começar assim a tristeza que me domina pelo momento desolador que vivemos no Brasil. As minhas ações continuam sendo pautadas por palavras centradas na ideia de que é preciso seguir em frente. Mas, ao mesmo tempo, não posso deixar de expressar uma angústia que se faz presente em mim, que me perturba e com a qual tenho de lutar, mas, ao mesmo tempo, dialogar. O convite realizado ao final de 2007 para que eu assumisse a coordenação da cátedra foi uma surpresa, justo no ano que me aposentei na UFRJ, onde trabalhei por 30 anos em diferentes frentes, sendo as minhas 2 últimas atividades as que mais sintetizaram o sentido maior da minha inserção no espaço acadêmico. A criação de uma área dentro da Pró-Reitoria de Extensão, denominada Divisão de Integração Universidade-Comunidade. A ideia de materialização dessa divisão dentro da UFRJ teve como entendimento a demanda urgente de rompermos com a dicotomia entre ensino, pesquisa e extensão, que tanto caracteriza o modelo de universidade que temos no Brasil. E, a partir daí, estabelecer fluxos, interações com as demandas reais da sociedade, em particular os grupos sociais das periferias. E a segunda atividade, a coordenação de um curso de especialização na área de segurança pública, voltada para profissionais do aparato das polícias. Nessas 2 atividades, pude vivenciar uma experiência que tinha como essência elucidar o papel político, pedagógico, que a universidade pode cumprir no seu engajamento com as demandas reais da sociedade brasileira. Por isso, pensei ser essa uma oportunidade, estar aqui nessa cátedra, de pensar a relação de proximidade que deve existir entre o que é produzido na USP e o que a sociedade, em geral, demanda, em particular a população das favelas e periferias. Importante também chamar a atenção, já que estamos no espaço acadêmico, para o fato de que as periferias trazem, na sua essência, a capacidade de inventividade e resiliência, sendo urgente irmos além das representações tradicionais a respeito dessas populações, que, de maneira recorrente, estão focadas na ideia de carência e ausências. Como já sinalizei, estamos vivendo um momento de muita tristeza e desesperança em nosso país. O estado de onde vem, o Rio de Janeiro, passa por um momento de muita turbulência, com muitas violações que atingem basicamente os moradores das favelas e das periferias. Não tenho como deixar de citar, nessa breve fala da execução da vereadora Marielle Franco, em 14 de março último, uma liderança forjada a partir do trabalho que iniciamos na Maré, nas lutas mais básicas por direitos. Ela foi, como muitos jovens da Maré e de tantas periferias desse nosso país, alguém que ousou assumir bandeiras de lutas que enfrentassem as desigualdades que nos caracterizam. O caminho escolhido por ela foi a via parlamentar. Em apenas 1 ano, mostrou a sua força e convicções. A sua morte não pode ficar impune.
Temos de nos engajar como sociedade para que esse crime seja esclarecido e os culpados responsabilizados. Desde o assassinato da Marielle, já tivemos mais dezenas de homicídios, na sua grande maioria nas favelas e periferias, vitimando crianças e jovens. Por isso, considero fundamental pensar minha inserção nesse espaço da USP a partir do reconhecimento da potência que as periferias e as favelas trazem como essência. Meu desejo é criar pontes que permitam encontros, estranhamentos e vontade sincera de reconhecer o outro nas suas diferenças. E falo isso no outro extremo do meu sentimento inicial, com alegria e convicção de que outra universidade é possível, que outra cidade é possível, que outro Brasil é muito possível. E não apenas porque estou aqui assumindo essa cátedra, uma mulher nascida no interior da Paraíba, filha de pais semiletrados, criada na favela e estudante de escola pública. Mas porque, acima de tudo, me sinto uma força feminina que cada vez mais se levanta nesse país e mundo. Sou a energia e sinto a energia das mulheres, das crianças, negros e negras, indígenas, das favelas e periferias. Me sinto representando a força da democracia que buscamos, pelo qual luto e deu sentido à minha vida, porque sou mulher, criança, brasileira, negra, indígena, branca, porque nessa cátedra me sinto disposta a contribuir para trazer o nosso país, o Brasil, em toda a sua pluralidade e potências. Muito grata, então, pela energia que vocês me dão, pela possibilidade de contribuir para construir o nosso presente e futuro, na luta para que muitas outras Marielles surjam e possam viver com plenitude, alegria e liberdade. Termino essa fala com a certeza de que juntos tornaremos essa experiência na UF uma oportunidade que possibilitará contribuir para que a universidade seja mais aberta, mais democrática, mais negra e periférica, depois dessa nossa vivência comum. Muito obrigada. Anunciamos agora as palavras do professor Dr. Varran Gopian, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Bom dia, minha prezada professora Eliana Souza Silva, que acabou de fazer esse discurso bastante emotivo, mas acho que com a sua energia, sim, é possível termos um país melhor. Se continuarmos tendo coragem de continuar a luta. Na minha geração, eu acho que melhorou o país. A sua geração tem condições de conseguir dar avanços maiores. E obrigado por ter aceito esse convite. Para a Universidade de São Paulo é uma honra ter entre os seus parceiros uma pessoa com a sua capacidade, com a sua convicção e com seus ideais. Quero também agradecer ao Ricardo Otaki pela gentileza de ter aceito ano passado o convite e durante um ano ter conduzido essa cátedra Olavo Setúbal de uma maneira brilhante. Ricardo
foi muito importante a sua presença, foi muito importante a sua contribuição. Se, lamentavelmente, no começo da década de 70, a sua presença na USP não era bem vista, não pela USP, mas por meios, agentes externos, felizmente foi possível recuperar esse tempo perdido e tê-lo conosco. E, como eu disse, catedrático é para sempre, não existe ex-catedrático. Eu quero também agradecer a Maria Alice Setúbal, que teve que deixar, por compromissos já assumidos, que representa a família do patrono desta cátedra. Mas está aqui o Eduardo Saron, ex-aluno daqui dessa casa, diretor do Itaú Cultural, que patrocina e apoia as nossas iniciativas. Isso é um ponto muito importante. Eu volto a insistir que não é apenas o apoio financeiro, que obviamente é necessário para as universidades públicas, mas a sua colaboração, a sua participação nas nossas atividades. Desculpe, ela já está aqui. Obrigado. E eu quero também parabenizar os meus colegas do Instituto de Estudos Avançados. O atual diretor, o Paulo Saldiva, o vice Ari Plonsky e o ex-diretor Martin Grossman, que hoje é o coordenador da cátedra, mas que teve essa iniciativa, essa ideia de conseguir viabilizar um novo locus de discussão e debate dentro da nossa universidade. Professora Helena Katz, obrigado pela sua presença, obrigado também por ter aceito esse convite e contribuído para o brilhantismo desse encontro. Eu acho que não cabe fazer a nominata geral, eu vou pedir desculpas, porque teria que falar o nome de todo mundo. Eu queria, talvez, começar com o nome do meu colega de gestão, o Antônio Carlos Hernandes, vice-reitor dessa casa, que viabiliza a condução dos trabalhos aqui, em nome do professor Carlos Gilberto Carlotti, pró-reitor de pós-graduação, cumprimentar todas as autoridades universitárias, em nome da professora Maria Arminda Nascimento Arruda, cumprimentar os dirigentes das unidades, em nome do senhor Nelo Rodolfo Giongo Filho, representante do Ministério da Cultura, agradecer todas as autoridades aqui presentes. Eu estou vendo vários colegas docentes, funcionários, alunos, amigos da Universidade de São Paulo que estão brilhantando esse evento. Ricardo, inclusive, eu não estou fazendo a nominata toda para não deixar você com ciúmes, porque realmente este ano nós conseguimos juntar mais autoridades do que nunca. Na Universidade de São Paulo, nós, no começo dessa década, começamos a pensar em desenvolver um novo local de debates. Estamos chamando de cátedras, não para lembrar do passado, mas para dar uma denominação de um local de debate. Local de debate em que nós convidamos uma pessoa externa da universidade, muitas vezes externa da academia, para que com a sua visão diferente possa ser um catalisador de ideias que nós temos sobre um assunto importante. Essa ideia de cátedra foi muito vitoriosa. Nós temos já algumas cátedras consagradas, algumas outras estão sendo planejadas, mas o resultado está sendo muito importante. Para a universidade, porque os nossos alunos, docentes, conseguem aproveitar esse ambiente de debate e enriquecer as suas ideias. Mas também para a sociedade, porque o resultado do trabalho dessas cátedras tem, sim, uma grande aplicação no meio externo. É uma transferência de um conhecimento debatido, discutido internamente para a sociedade. E
essa transferência está sendo feita da melhor maneira, mais rápida, porque os catedráticos, normalmente, pela seu renome, pela sua importância, conseguem ter uma voz mais atuante e mais bem ouvida pela sociedade. A Cátedra Olavo Setúbal, um nome de uma pessoa que sempre respeitou a parte das artes e da cultura, uma pessoa que lutou e militou nessa área durante décadas, é o nome de um ex-aluno da Universidade de São Paulo, como já foi dito aqui, mas ele foi também instrutor. Naquela época havia na USP um instrutor por um período muito curto da USP e foi pesquisador do IPT, quando o IPT ainda estava vinculado à Universidade de São Paulo por um período muito curto. Depois ele seguiu uma carreira profissional externa. Essa Cátedra Olavo Setúbal veio trazer para nós uma visão da cultura ligada à arte e à ciência. Essa é a ideia da cátedra. O primeiro catedrático, o embaixador Rouanet, mostrou a visão da cultura para a sociedade como um todo. A tentativa e a procura de se conseguir, através da cultura, melhorar as condições sociais. Eu não quero nem discutir a lei, porque ele próprio era muito crítico de como essa lei que ele discutiu e conseguiu vislumbrar estava sendo aplicada. Mas a ideia era essa. Sim, para sermos uma sociedade melhor, não podemos esquecer da ciência, mas também da cultura e da arte. O segundo catedrático, Ricardo Otaki, é um grande promotor da cultura, reconhecido, e aqui já foi dito desde Grossman chamou a atenção, é uma pessoa que transforma a cidade de São Paulo melhor. Graças às iniciativas que ele tem, eu acho isso muito interessante, Eliana, ele consegue, de uma certa forma, dar a São Paulo um pouco mais de cultura. Uma cidade que temos uma cidade que cresceu de uma maneira desordenada e que tornou uma vida muito dura, nós conseguimos ter um pouco de humanidade. E agora, com a sua presença, com a presença da Eliana, nós vamos ver a arte e a cultura sendo disseminada de uma maneira mais intensa por todo o tecido urbano. Mostrando que isso é possível, sim, e que através da arte e da cultura podemos melhorar o nosso país. Sua experiência das redes de desenvolvimento da Maré foram o motivo desse convite no ano passado, porque foi considerada uma experiência vitoriosa, uma experiência que nos faz acreditar da realidade, que a realidade pode ser mudada. Eu fico muito contente quando foi destacado, acho que foi destacado pela própria Helena, que vocês consideram como primeira prioridade a educação, a segunda a cultura e a arte. Isso é o que nós estamos tentando, como universidade, disseminar para a sociedade. Enquanto a sociedade não tiver isso claro, que a primeira prioridade é a educação, nós não vamos conseguir ter o país melhor que nós todos sonhamos. Eu estou dizendo isso porque, lamentavelmente, nas estatísticas, eu sempre friso as estatísticas muito pobres, dados muito superficiais, colocam a educação numa prioridade muito elevada, longe das primeiras prioridades. Com isso, nós não conseguimos construir uma nação. Nós não conseguimos dar à sociedade
uma qualidade de vida que ela merece. Então eu fico contente que as diretrizes que estão sendo defendidas nas suas redes são as diretrizes que têm o objetivo de termos um desenvolvimento social sólido, real e duradouro. Bem, quero voltar a parabenizar o Instituto de Estudos Avançados por essa iniciativa, pela escolha dos catedráticos que estão sendo feitos todo ano, agradecer ao Instituto Itaú Cultural e agradecer novamente ao Ricardo Otaki, agradecer novamente à nossa catedrática Eliana Souza Silva, desculpe, não tem o E no meio, sempre aparece nos Carlos, por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que vai ser um ano muito produtivo e eu tenho certeza que os alunos e os docentes da Universidade de São Paulo aproveitarão muito a sua estada para cá. Muito obrigado para todos vocês, muito obrigado aos presentes, senhoras e senhores, por estarem aqui abrilhantando esse evento. Eu tenho convicção, eu acredito que estamos, sim, construindo uma sociedade melhor. Obrigado. O Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo agradece a presença de todos e deseja um ótimo dia.